Davi é um exemplo muito claro disso. O livro de 1º e 2º Samuel trata desses três personagens principais. Primeiro o profeta Samuel, primeiro o rei Saul, depois o rei Davi. E nós temos dentro desses dois livros aqui, na verdade, o enredo daquilo que Deus ele tem como proposta de vida para cada um de nós. Quando eu olho para a vida de Samuel, e o texto diz no capítulo 3 que o Samuel ainda era jovem, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, porque não havia profeta, não havia visão. Israel está saindo de um momento de profundas trevas espirituais, o momento dos juízes, um período de 260 a 350 anos, onde não havia voz profética na terra. E o texto faz questão de dizer que cada um vai ter suas. É nesse episódio que Samuel surge. Samuel surge como alguém que responde aos seus ombros, de trazer a Israel a direção. E é por isso que esse livro é tão importante, e eu amo tanto, porque Deus, ele, de uma forma soberana, escolhe os homens. Deus capacita os homens. Deus dá a visão aos homens. Eli era sacerdote e foi sacerdote durante 40 anos sobre a casa de Israel. Porém, ele se corrompe, os filhos também se corrompem, e Davi assume esse lugar de primazia em Israel, como juiz, como profeta e como sacerdote. É Saul que é ungido primeiro rei. Deus o rejeita e Deus escolhe Davi como rei. Quando o texto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso não significa dizer que Davi não tinha erro. Não significa dizer que Davi não tinha pecado. Até porque, se analisarmos a Bíblia friamente, nós vamos ver que Davi talvez tenha errado muito mais do que Saul. Davi tenha escorregado muito mais do que Saul. Qual foi o pecado de Saul? Não ter esperado o profeta chegar para o sacrifício. Talvez algo pequeno aos nossos olhos, mas algo que lhe custou o reino. Já Davi, nesse episódio, Davi peca, Davi cai, Davi leva pessoas a pecarem, Davi mata pessoas. E me parece que tudo aquilo que acontece desde o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 do segundo livro de Samuel, converge exatamente para esse momento. O texto diz que no ano em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no palácio. E Davi passeando, ele encontra aquela mulher muito bonita, Betseba, e o texto diz que Davi cai, Davi peca de uma forma muito horrível. Porque todo pecado diante de Deus é pecado. Davi, como rei, não está isento disso. E o texto vai nos dizer exatamente isso, meus irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Todos nós, em algum momento de nossa vida, já erramos. Todos nós já pecamos. Todos nós fizemos aquilo que não gostaríamos de ter feito. E é por isso que eu li o versículo 20, porque o texto vai começar no capítulo 12, após tudo aquilo que Davi comete. Você conhece muito bem a história de Davi. Davi adultera com Betseba, Davi cai, Davi mata Urias, Davi leva diante de Deus toda aquela culpa. E passa-se um ano, e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está tratando com Davi. E ao cabo de um ano, exatamente um ano, o capítulo 12 diz que o Senhor envia o profeta Natan até Davi. Davi conta aquela parábola muito famosa da ovelha, de um homem pobre que só tinha uma ovelha, e de um homem rico que tinha várias ovelhas. E aquele homem toma a única ovelha que aquele homem pobre tinha. O texto diz que Davi se indigna, porque Natan pergunta a ele: esse homem é digno de quê? O que nós faríamos com um homem que age dessa forma? Davi enche o coração, enche o peito de justiça própria e diz: esse homem é digno de morte. E Natan diz: tu és esse homem, ó rei. Natan é um profeta de Deus, alguém que foi chamado por Deus com uma palavra profética. Como eu creio que existem profetas aqui na casa do Senhor também, que foram chamados com uma palavra profética no seu coração, para trazer despertamento a homens, a mulheres, a crianças, a jovens, a todos aqueles que de fato se comprometem com a obra do Senhor. Entenda que Davi não perde o trono, Davi não perde a coroa, Davi está no palácio, mas Deus está olhando Davi mesmo sendo rei. Diante de nós aqui nessa noite, essa palavra é muito forte, meus irmãos. Por quê? Porque não importa o que você tenha feito até esse momento, o que importa é que existe um Deus misericordioso
que sempre te oferece uma oportunidade de você meditar no que você tem feito, se voltar e ir ao Senhor, e arrepender dos seus pecados e confessá-los e acreditar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Da mesma forma que Deus deu essa chance a Davi através do profeta Natã. Natã olha para Davi e diz: tu és um homem, ó rei. E Davi ele tem uma postura de um homem. Por isso que eu li esse texto. Porque quando Davi está perto de morrer, ele chama Salomão e diz: Salomão, limpa o trono, toma cuidado com o trono, mas ó, não se esqueça de um detalhe muito importante. Salomão, meu filho, seja um homem. E eu fiquei pensando, por que Davi mandou que Salomão ser um homem? Né? Porque existe um homem espécie, mas existe um homem que é caráter. Deus está falando do caráter de Samuel. Deus está falando do caráter de Davi. Deus está falando do caráter de Salomão. Porque Deus, quando observa o homem, e eu vejo isso muito bem no texto do capítulo 12, segundo Samuel, versículo de número 5, o texto vai dizer: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então Davi disse, ouviu de Natã: tu és um homem. Assim diz o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? A mesma palavra que Deus diz a Saul é a mesma palavra que o Senhor também diz a Davi, só que com um agravante na vida de Saul. Saul não era alguém que tinha um coração disposto a aprender. Saul não era alguém que tinha um coração humilde, ao ponto de reconhecer a sua falha, voltar-se para o Senhor e alcançar a misericórdia do Senhor. Essa é toda a diferença. Quando Samuel chega diante de Saul, o texto vai dizer que Saul diz a Samuel: olha, tu atrasou muito, 3 dias, o povo estava se espalhando e eu sacrifiquei por causa disso. E o Senhor vai dizer através de Samuel: tem o Senhor tanto prazer em que se sacrifique do que em que se obedeça a palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E por que obedecer é melhor do que sacrificar, meus irmãos? Porque a obediência está diretamente ligada à nossa fé. Aquele que diz ter fé deve ser alguém que esteja disposto a obedecer a palavra do Senhor. Aquele que tem fé é alguém que tem um coração fiel diante de Deus. O texto vai dizer em Hebreus que Moisés foi fiel em toda a casa de Israel. A fidelidade diz diretamente a respeito à nossa fé. A nossa fé não está no campo da emoção, a nossa fé está no campo do entendimento, da fidelidade e da obediência à palavra do Senhor. O Senhor tem prazer em que se sacrifique do que em que se obedeça a palavra dele. O prazer de Deus é em que se obedeça a sua palavra. É por isso que o texto vai dizer, a partir do versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és um homem. E Natã vai ser usado por Deus, entregando essa palavra ao coração do rei Davi. O texto vai dizer então que Davi toma conhecimento de que Betseba está grávida. E agora como explicar a gravidez de Betseba? Se Urias está na batalha, se Urias está na guerra, como a mulher dele pode estar grávida? E aí Davi ele começa uma corrida contra o tempo. Porque o primeiro mês a barriga não aparece, o segundo mês não aparece, o terceiro mês não aparece, mas começa a aparecer a barriga, né? 9 meses a barriga vai crescendo, não tem como esconder mais. Então Davi tem que pensar depressa: como é que eu vou resolver a questão? Como é que eu vou resolver o problema? Não é verdade? Urias era contado como um dos 32 valentes de Davi. Então Urias estava na batalha, e agora a mulher dele surge grávida. É como Davi tem a ideia, e ele começa a descer alguns degraus na sua vida espiritual. E isso demonstra claramente que Davi não é alguém diferente de nós, irmãos. Davi é alguém muito parecido com cada um de nós. Davi é alguém que vai agir com presunção, com dissimulação, ao ponto de chamar Urias para tomar um vinho no seu palácio, e depois envia Urias para deitar-se com a sua esposa. Urias, pela fidelidade, ele não vai. E quando Davi toma conhecimento, ele chama de novo Urias, envia Urias novamente. E Urias diz: não, meu senhor Joabe está na batalha, a arca do Senhor habita em tendas, e quem sou eu para ir dormir na minha casa?
Davi é alguém que se esbarra também no caráter de uma outra pessoa. Entenda essa construção. Urias não desce a sua casa. Então Davi tem que dar um jeito depressa. Como ele vai explicar isso? Não tem como explicar. Urias volta para a batalha. Davi manda chamar Joabe, o general do seu exército. Joabe vem e Davi dá uma ordem: olha, coloca Urias na frente da batalha e recua os soldados. E Urias já morreu. Algo premeditado, algo pensado, algo que demonstra claramente uma falha no caráter de Davi. Alguém que às vezes tem dificuldade de reconhecer os seus erros, alguém que tem dificuldade de reconhecer as suas falhas, como faz parte da nossa natureza. Eu não sou diferente de Davi, gente. Eu vejo muita gente criticando o fariseu na igreja, saduceu na igreja, mas nós temos um pouquinho de farisaísmo. Todos nós temos um pouquinho de fariseus. E nós temos que deixar que Deus trate isso conosco. Deus tem que tratar esse lado da nossa natureza. Deus tem que tratar esse lado da nossa vida. Porque quando a notícia chega ao palácio de Davi, Joabe envia a notícia e ele diz: olha, Urias, o heteu é morto. Davi olha para a cara de Joabe, para a cara do mensageiro e diz: na guerra, homens matam, homens morrem. É uma pena nós termos perdido Urias, mas a guerra é desse jeito. Está entendendo, gente? Mas por dentro Davi está ufa. Me livrei de um problemão. Me livrei de um problema. Você conhece alguém que para se livrar de um problema cria um outro problema pior? Eu conheço pessoas que para se livrar de um problema eles criam vários problemas. Vários problemas. E Davi é um desses que para consertar um problema ele cria vários problemas paralelos. Parece que Deus não está observando Davi, mas Deus está vendo tudo. E o texto vai dizer que quando ele toma conhecimento disso, ele diz: olha, o negócio está feito, o negócio está pronto. Porque, meus irmãos, Deus ele não se engana com cada um de nós. Eu tenho observado muito isso na palavra de Deus. Deus ele nos conhece tão bem que Deus ele não se engana com muita coisa que nós talvez tentemos maquiar diante dele. A palavra do Senhor nessa noite ao nosso coração é exatamente esse: quero aprender com os meus erros e eu não quero mais voltar a cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas difícil vai ser continuar nesse erro. Vamos abrir mão disso e vamos experimentar o bálsamo do Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Vamos aprender com o Senhor através da vida de Davi, de alguém que vai agir com muita dissimulação. E uma pessoa dissimulada é aquela pessoa que tem facilidade de disfarçar sentimentos. É aquele que vai chorar enquanto ele queria estar rindo, está entendendo? É aquele que vai dizer: perdemos alguém, mas ele vai dizer: poxa, que perda boa. Perdemos porque deveríamos perder. E Deus ele olha para Davi. E o que me chamou a atenção nesse texto foi exatamente essa palavra, meus irmãos: tudo que tu fez em oculto, Davi, eu vou fazer às claras. Tudo que você tentou esconder, eu vou fazer diante dos olhos de todos. E aí Davi dá um exemplo espetacular do que é ser um homem de Deus. Davi reconhece o seu pecado. Pequei contra o Senhor. Talvez para um homem isso seja muito difícil, gente. Para uma mulher talvez seja mais fácil. Mas para um homem reconhecer que errou, um homem ter a facilidade de se humilhar, um homem chegar diante de Deus e rasgar o seu coração com lágrimas, talvez não seja tão fácil, pela própria estrutura do homem. Mas Davi nos dá uma lição muito tremenda sobre isso. Davi ele diz: eu pequei contra o Senhor. Davi não é alguém que vai tentar protelar ou jogar a culpa no outro por aquilo que fez. E isso tem acontecido em muitas famílias, tá, gente? Eu conheço muitas famílias que estão se diluindo, se dilacerando, porque o homem não quer assumir o papel dele de homem dentro de casa. Ele prefere jogar o papel e a culpa para a mulher, a responsabilidade para a sociedade, a responsabilidade para os filhos. É por isso que Deus ele estabelece na palavra papéis bem definidos. E o papel do homem é ser o cabeça do seu lar. O papel do homem
é ser alguém de caráter, que possa conduzir a sua família no temor do Senhor, alguém que de fato receba essa palavra de Deus no seu coração e tenha a orientação necessária para dirigir toda a sua casa. É por isso que o texto vai dizer: pequei contra o Senhor, e o profeta vai dizer: tudo bem, o Senhor te perdoou, o teu pecado foi traspassado, mas as consequências não saem mais da sua casa. Porque nós precisamos entender isso, gente. Às vezes nós achamos que por estarmos em um momento de graça, nós abusamos dessa graça e ultrapassamos a misericórdia. As consequências das nossas escolhas virão. Existem muitos, eu conheço muitos, pastor, que criticam a colheita de alguém, mas no momento que ele estava plantando, ele não prestou atenção. Eu sempre digo isso: não critique a minha colheita se você não viu o momento em que eu estava plantando ela. Existe essa lei na Bíblia, é uma lei muito fiel, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós colhemos, nós vamos plantar. E o texto vai dizer então que Davi fica aliviado com a notícia, e agora Betseba pode vir do palácio, e o texto vai dizer, encurtando por causa do horário, que a criança nasce, o filho de Davi nasce. Mas ele nasce muito doente. Nasce tão doente que Davi vai para o joelho orar, Davi jejua, Davi está com o rosto no pó, Davi está clamando ao Senhor. E enquanto havia vida na criança, Davi está orando, Davi está buscando. Há um ditado que diz que enquanto há vida há esperança, não é verdade? E está Davi orando, está Davi clamando ao Senhor. Porém a notícia vai chegar a Davi, e a notícia que chega é que o filho dele morre. Todo mundo fica com medo de como vai falar com Davi. Como é que vai dar notícia agora para o rei? Como é que vai dar notícia para o pai de que o filho dele é morto? Davi entende o que eles estão conversando e logo imagina: a criança morreu. Davi toma algumas atitudes aqui muito interessantes, gente. Foi exatamente o que eu li. Eu quero começar a explicá-las aqui e aplicá-las para a nossa vida agora. Versículo de número 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: é morta. As atitudes que Davi tem depois de tomar conhecimento dessa notícia é o que me chamou a atenção. Porque enquanto a criança estava viva, Davi estava orando, jejuando, buscando a face de Deus, algo que todos devem fazer. Porém agora a criança morre, o projeto de Davi morre, a intenção boa que Davi tinha aparentemente desaparece. Tudo aquilo que vai acontecer a partir do versículo 20 devem ser atitudes que todos nós precisamos tomar, irmãos, diante de qualquer perda que nós estivermos. Porque eu preciso te dar uma notícia: nós não vamos vencer sempre. Vão existir momentos em que nós vamos perder. Vão existir momentos em que nós vamos nos decepcionar. Vão existir momentos que Deus vai dizer não para a gente. Não esteja acostumado com Deus que só diz sim, porque talvez seja mais um Papai Noel do que Deus. Porque o bom pai, para levar o filho ao caminho certo, ele também diz não. Existem proibições. E é exatamente isso aqui que eu vou aprender nesse texto a partir de agora. Porque o nosso Deus é o Deus que quer ver em nós atitudes. E essas atitudes aqui começam no versículo 20. A primeira atitude de Davi, quando ele toma conhecimento da morte de seu filho, Davi que estava prostrado, Davi se levanta. É uma atitude que todos nós devemos ter diante de qualquer perda. Eu conheço pessoas que perdem e se lançam na perda. Elas permitem que essa perda domine a sua vida e guie todo o seu ser. Mas Davi está agindo diferente. Quando Davi toma conhecimento dessa perda, Davi se levanta. Porque o se levantar é uma atitude que agrada a Deus. Deus não quer ver pessoas prostradas, a não ser que seja a seus pés. Deus não quer ver pessoas moribundas, a menos que não sejam por seus próprios pecados.
Deus não quer ver ninguém lançado ao chão triste, desesperado, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Estando viva a criança não jejuava, agora ele é morto. O que eu posso fazer? É o que Davi está dizendo. Há outro ditado que diz, minha avó dizia isso: não adianta chorar pelo leite que se derramou, já foi derramado. Pessoas que estão presas ao passado, enquanto Deus ele tem projetado um futuro espetacular. Enquanto Deus ele tem dito: olha, eu tenho muita coisa boa para frente. Não fica preso lá atrás, não. O que passou, passou. Toma uma atitude, se levanta, se põe de pé. Você recebe essa palavra nessa noite? Se coloca de pé, porque Deus tem coisas grandes ainda a realizar através da sua vida. Mas se você ficar prostrado, você vai estar perdendo tempo. Deus ele quer que você se levante. Levanta a sua cabeça aqui hoje diante da perda. Eu recebi uma jovem na igreja, ela foi no culto para agradecer a Deus. Olha o que aconteceu, porque ela tinha concluído a faculdade de contabilidade dela. E ela foi, concluiu a faculdade de contabilidade, falou: pastor, eu vou na igreja agradecer a Deus. Eu falei: vamos lá, vamos dar uma culto de ação de graça para a igreja. Porta de emprego já aberta, conclusão da faculdade, tudo dando certo. Ela foi no culto domingo, irmãos. Na segunda-feira ligaram para ela e falaram assim: ó, aquela vaga que era sua não é mais. Você não está empregada não, você está desempregada. Ela mandou um WhatsApp para mim. Falou: pastor, eu não entendi nada. Eu fui para a igreja agradecer a Deus pela porta aberta, e parece que quando eu fui agradecer a Deus a porta se fechou. Eu não quero mais servir a Deus não. Eu não fui para a igreja para Deus fechar a porta, eu vim para agradecer a Deus. Eu falei: minha irmã, você precisa crescer na caminhada com Deus, porque nem sempre nós vamos ganhar. Você está lembrado quando Davi está trazendo a arca, e a arca tem que ficar alguns meses na casa de Obed-Edom, porque alguém que foi tocar na arca morreu? Que atitude inteligente de Davi, gente. Porque existem momentos na nossa vida que não vale a pena continuar, tem que parar, tem que planejar, tem que criar estratégia, tem que ouvir Deus falar para continuar a caminhada. Recebe essa palavra nessa noite. Às vezes, o pastor Nathanael já foi usado aqui como sempre, né? É para tomar impulso. Não é parar para retroceder, não, é parar para repensar. É parar para entender o seguinte: a arca de Deus é tão santa, já morreu um. Se a gente tentar insistir desse jeito, vai morrer mais gente. Então, para não morrer mais gente, é melhor parar um pouco. Está entendendo, gente? Não é retroceder. Davi está se levantando. Davi não é alguém que vai questionar a Deus, dizer: poxa, Senhor, eu estou orando, estou jejuando, eu dou dízimo, não falta um culto, faço de tudo, e o Senhor ainda permite que o meu filho morra. Eu tenho me deparado com tanta gente assim, irmãos, na igreja, com tantos casais que eu aconselho, tanto no curso de casais, como no encontro de casais, como lá em casa. Casais que põem a culpa em Deus porque o casamento não deu certo. Famílias que culpam a igreja porque não está dando certo. Eles são incapazes de entender que existe um Deus que está acima da circunstância. E não são as circunstâncias que nos fazem ser crentes. Porque se depender de circunstâncias, nós talvez não estaremos nem aqui hoje. O que nos faz ser servo de Deus é acreditar que existe um Deus que está acima da circunstância. Existe um Deus que domina tudo isso. Tudo isso. Como ele está nesse momento dizendo: olha, se levanta. E Davi se levantou. Porque não dá para ficar prostrado. Existe na psicologia um tempo chamado tempo de luto. O tempo de luto é o tempo que deve ser guardado, porque na verdade o luto é o quê? É o término de um ciclo e o início de um outro ciclo. Então, enquanto um ciclo se fecha, outro ciclo se abre, existe esse tempo de luto. Você pode ver que Israel ficou um mês planteando por Arão, Israel ficou um mês planteando por Moisés, Israel ficou um mês planteando por Miriam. Porque esse luto aqui é algo, entre aspas, normal na vida do ser humano. Davi teve um tempo de luto. Só que esse tempo de luto não pode durar muito tempo, é um tempo só. Está entendendo, gente? Eu conheço pessoas que estão no tempo de luto já há quase 10 anos. E Deus está deixando de fazer muita coisa que Ele tem que fazer, porque a gente tem que se levantar. Vamos se levantar. Eu passei por isso há 3 anos, minha mãe morreu, 6 dias de Petrópolis, eu orando, Senhor, cura, cura, cura. Quanto mais eu orava, irmão, piorava. Eu cheguei em casa no 4º dia, eu falei: Senhor, faça a tua vontade.
2 dias depois, ela partiu. Talvez entender isso não seja fácil, mas tem um tempo de tristeza, tem um tempo que a gente tem que chorar, gente. Aproveite o tempo para chorar, chora. Perdeu, chora tudo que você tem que chorar, chora tudo, mas se levante. Se levante, aleluia. Se levante, porque o projeto de Deus na sua vida não acabou naquele momento, não. Levanta a sua cabeça, porque esse tempo de luto tem que passar na sua vida. Esse deserto tem que passar na nossa vida. É só um momento, não é uma vida, porque Davi tem um reino para continuar cuidando. Lidar com isso é muito difícil, irmãos. Lidar com seres humanos talvez seja a coisa mais complexa dessa vida. Porque existem pessoas que vão respeitar um tempo de luto e vão entender que a vida continua. Mas existem pessoas que vão ficar presas para sempre nesse tempo. Para sempre. Então ouça o conselho da palavra de Deus aqui hoje. Se levante. Se levante. Porque tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Daniel 2:22. Tudo está diante dele. A segunda coisa, Davi se levantou, mas Davi se lavou. Davi se levantou e tomou banho, literalmente. Ele já está jejuando há algum tempo, pastor, orando há muito tempo. Ele tem que se levantar agora e mudar o look. Ele tem que tomar um banho, ele tem que se lavar. E essa atitude nós também precisamos ter diante de Deus, irmãos. Nós precisamos nos levantar, mas nos levantar com as mesmas roupas sujas da perda? Nos levantar com o mesmo semblante decaído? Não. Precisamos dar um trato no visual. Precisamos tomar um banho. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos lave. Precisamos permitir que a água, que é a palavra de Deus, nos purifique. Precisamos permitir que o Senhor, de fato, esteja em nós e nos purifique a cada dia. Davi tomou um bom banho. Porque como é que a gente muda a situação, gente? Como é que Deus muda a situação? É através de um posicionamento nosso. Deus, Ele quer fazer muita coisa na nossa vida, mas às vezes não está acontecendo porque nós não nos posicionamos diante dEle. É aquela mesma coisa de alguém tomar banho e colocar roupa suja. Já viu isso? Eu nunca vi alguém que tome banho e coloca roupa suja. Alguém toma banho e bota uma roupa limpa. Porque Deus tem isso pra gente. Existem pessoas que já tomaram banho no Rio da Graça, mas parece que as situações do passado não as deixam trocar de roupa. Troque de roupa. Seja lavado pelo Espírito Santo. Se coloque de pé diante de Deus. Aleluia. Corta o cabelo, acerta a barba ou tira a barba. Eu tirar a barba para mim é difícil. Para mim e para ele é mais difícil tirar a barba. Pastor Natanael também. Mas dá uma parada na barba, acerta. Não é verdade? Muda a aparência. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. A aparência fala muita coisa. A aparência fala. Sabia disso? Fala. Pelo semblante você conhece. O coração alegre formoseia o rosto. Isso é muito importante. Nós precisamos entender isso. Terceira atitude de Davi. Ele se ungiu. Vamos lá. Primeiro ele se levantou. Segundo ele se lavou. Terceiro ele ungiu-se. Porque como é que se muda a situação de derrota? Sem a ação do Espírito Santo. Como se entender uma perda se o Espírito Santo não consolar o nosso coração? Como entender um momento de transição na nossa vida, e a nossa vida está sempre em transição, se o óleo do Espírito Santo não estiver sobre a nossa vida, para nós entendermos que é Deus que faz todas as coisas. Então Davi se ungiu.
Porque situações difíceis só se mudam pela ação do Espírito Santo. Milagres só acontecem pela ação do Espírito Santo. As bênçãos só chegam até nós pela ação do Espírito Santo. Muita coisa que humanamente nós não poderíamos entender, pela lógica, o Espírito Santo nos faz entender e nos faz descansar e nos faz saber o Salmo 27, que eu acho muito lindo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, me cercaram para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Você é abençoado por estar aqui nessa noite, irmão. Eu estou sendo abençoado por estar aqui nessa noite. Aleluia! O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Salmo 46 é muito lindo, né? Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Está entendendo? É porque Deus está no meio, porque Deus está no nosso coração. É porque Jesus está no altar que é a nossa vida, nós não seremos abalados. O Senhor nos ajudará até a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplai que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima o carro no fogo. É Ele que faz isso tudo, tá, gente? Não sou eu, não. Se Ele estiver em mim, isso tudo acontece. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Recebe essa palavra no teu coração nessa noite. Recebe essa unção. Recebe esse poder. Recebe a autoridade do Espírito Santo para vencer a situação que você está atravessando na sua vida. Talvez seja uma situação de perda, de derrota aparentemente. Talvez a porta não esteja se abrindo da forma que você esperava, mas receba isso. É pela unção do Espírito Santo que você vai romper toda a barreira que se levanta contra ti. É pela unção do Espírito Santo que a enfermidade vai ser curada. É pela unção do Espírito Santo que a medicina pode ser até confundida. É pelo poder do Espírito Santo, porque somente através dessa unção nós podemos mudar situações difíceis na nossa vida. Deus não está preocupado com o tamanho do problema não, gente. Para Ele não é nada. Eu digo isso muito lá no Barreiro. Tempo é problema para a gente, não é problema para Deus. Nós é que não temos paciência para esperar o agir de Deus. Então Davi se ungiu. A quarta coisa, ele mudou de vestes. Ele tem que mudar. Tem que mudar de roupa. Tem que botar uma roupa bonita, cheirosa, mostrando o seguinte: olha só, a gente vai continuar na luta. E se vier outra barreira, e a gente tropeçar nessa barreira porventura, vamos se levantar de novo. Vamos continuar a vida. Vamos prosseguir a nossa caminhada. Vamos continuar caminhando para o alvo que é Jesus. Vamos continuar marchando adiante. Então Davi trocou de roupa, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor. Que coisa linda. Eu conheço tanta gente, pastor, que na hora da perda ele não entra para a casa do Senhor. Eu já vi muita gente, mano, ali, que vai para o bar, que vai para outro lugar, que vai chorar a mágoa com não sei quem, que vai falar com pessoas que não podem resolver. Davi veio para a casa de Deus, porque aqui é o melhor lugar de se estar, gente. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Aqui é o melhor lugar de se estar, porque aqui nós temos louvor, temos comunhão, aqui nós temos amor, harmonia, amizade, unidade, unicidade, está tudo aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. É como óleo precioso que desce na cabeça, vem pela barba, molha as vestes. Que coisa linda.
essa analogia do Salmo 133. Porque entrar na casa de Deus, tem muita gente hoje lutando contra a casa de Deus, contra a obra de Deus, mas Davi nos dá um exemplo muito claro. Ele veio para a casa de Deus. Ó, gente, ele não veio por vir, não. A sequência do texto diz: ele entrou na casa do Senhor e adorou. Amém? Não é vir por vir, é vir para adorar, é vir para dar a Deus um culto. Não é vir para assistir o culto, é vir para prestar o culto, é vir para reconhecer o que Deus faz, o que Deus é. Davi entra na casa do Senhor e adora. Ele tem uma postura diante de Deus. Adorar ao Senhor na situação que Davi está significa dizer que se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Nós não cantamos isso? Nós não louvamos isso? Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Isso precisa ser verdade na nossa vida, irmãos. Entrar na casa do Senhor e adorar. Não é entrar na casa do Senhor para reparar o que está de errado, porque tem muita coisa talvez, mas é o melhor lugar para se estar. Tenha certeza disso. Eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja, abandonaram. Eu sempre digo para elas: rapaz, você deixou de estar no melhor lugar dessa terra, porque o melhor lugar é aqui, gente. Tenha certeza disso. Entra na casa do Senhor, adora ao nome do Senhor. Versículo de número 20 ainda. Depois veio para a sua casa. Não foi para outro lugar. Provérbios vai dizer, né? Retira o teu pé da casa do teu amigo, para que porventura não se enfade de ti. Davi não foi para a casa de ninguém cochichar, falar, reclamar, bater, falar. Não. Davi foi para a casa dele. E é muito bom quando a gente vai para a nossa casa, né, gente? É muito bom quando nós temos paz na nossa casa. É muito bom quando nós podemos ter um dia cansativo de trabalho, ter um dia muito difícil, mas a nossa casa é um lugar de paz. É ali que eu chego, é ali que eu deito, é ali que eu descanso. A nossa casa tem que ser um lugar de paz. A nossa família tem que ser uma família abençoada. Temos que ter paz na nossa casa. Não vá para a casa de ninguém falar mal de alguém. O que você não entendeu, ora. Não questione. Coloca diante do Senhor. Vai para a sua casa. Davi foi para a casa dele. E o texto vai dizer, no versículo ainda 20, pediu pão. Eu já estou encerrando aqui. Porque diante de tudo, diante de se levantar, diante de tomar banho, trocar de roupa, se ungir, entrar na casa do Senhor e adorar, Davi precisa também se Está entendendo, gente? Existe um momento que nós precisamos nos assentar para comer. Nós temos que comer pão. Porque se nós não comermos, nós vamos ficar fracos. Fracos. Muitos chegam diante de nós e dizem: pastor, ora por mim porque eu estou fraco. E o que produz a fraqueza? A falta de alimento. A falta de alimento. E olha que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, irmãos. Davi entra para a casa dele e pede pão. Por que pedir pão? Porque pão é o que é essencial. Pão é tudo aquilo que nós precisamos. Na cultura judaica, pão representa isso tudo. É tudo que nós precisamos. E tudo que nós precisamos é nos alimentar da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é nos alimentar espiritualmente. Porque se ficarmos muito tempo sem comer, alguém aqui já ficou sem almoçar algum dia? Eu me lembro de um amigo meu que chegou no restaurante que 5 horas da tarde falou: meu amigo, o que tem para comer? Ele falou: acabou tudo. O restaurante fecha 3 horas, né? 5 horas estava aberto. Ele
Fala, pastor, tem arroz e feijão. Ele falou, tem ovo aí? Tem ovo. Quero um ovo aí, frita para mim que você vai salvar minha vida. Porque já dizia o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Talvez o que nos falte é fome. Imagina se nós tivéssemos fome das coisas de Deus, como nós temos fome de outras coisas. Se a nossa fome por Deus, se a nossa fome pelas coisas espirituais, elas fossem fomes de fato, fomes, não é vontade de comer não, gente, fome. Muita coisa estaria diferente, estaria. Ter fome das coisas espirituais, Davi pede pão, e o texto vai dizer aqui ainda, ele comeu. Porque não adianta ter pão e não comer. E a conclusão do texto é exatamente essa. Betseba vem, Davi tem mais um filho com ela, e quem é o filho de Betseba? Jedidias, Salomão, e o Senhor o amou. O que Jedidias representa nesse texto? Representa exatamente a continuidade da promessa de Deus na vida de Davi. Porque, irmãos, Deus ele não está procurando pessoas perfeitas, porque Ele sabe que seria impossível encontrá-las. Deus procura pessoas sinceras. E é dentro da sinceridade do nosso coração que Deus ele pode restituir tudo de novo. É dentro da nossa sinceridade. E é o que acontece com Davi. Salomão foi o 8º filho de Davi, né? Mas a promessa de Deus foi feita a Salomão através desse ato de renúncia na vida de Davi. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E você guarda essa palavra no seu coração. Que entendamos isso nesse momento. A promessa de Deus, ela está de pé na nossa vida, se nós formos sinceros diante de Deus. Deus ele busca pessoas sinceras, irmãos. A palavra sinceridade é uma palavra muito interessante, né, na sua raiz, porque a palavra sinceridade significa sem cera. Cera, maquiagem, alguma coisa que disfarce a originalidade. Era um termo muito utilizado lá em Roma, né? Termo sinceridade. Os atores usavam muito máscaras para representar, e Jesus ele vai usar muito esse termo hipócrita, né? Exatamente uma referência a esse teatro que se fazia. E havia uma referência muito interessante sobre hipocrisia, porque os olheiros, quando faziam os vasos de barro, se aquele barro não fosse bem confeccionado, bem feito, aquele vaso iria rachar, né? Os mais espertos faziam o quê? Pegavam a cera e passavam a cera no vaso para tentar iludir quem não conhecia de vaso. Só quem tinha conhecimento de vaso pegava o vaso. E qual era o teste do vaso para saber se o vaso era rachado ou não? Eles colocavam o vaso contra a luz, né? E contra a luz nada resiste, né, gente? Jesus é a luz, né? Ele pega o vaso da nossa vida e coloca. E ele vê um montão de rachadura. Aí a gente tem duas saídas. Ou a gente tenta passar cera, mas enganar Jesus não dá. Alguém já conseguiu enganar Jesus? Não dá. Ou a gente faz o seguinte: Senhor, o vaso está aqui, está cheio de rachadura, mas é vaso. O Senhor é o olheiro, o Senhor pode consertar o vaso. Mas Jesus fala: meu filho, é isso que eu quero consertar o vaso. Eu não quero alguém que passe cera no vaso. Eu não quero alguém que viva uma vida de aparência. Não, eu quero alguém que de fato seja sincero. Eu quero que alguém reconheça o que ele faz, o que ele é, porque a partir disso eu posso fazer uma obra tremenda na vida dele. E é o que Davi fez, gente. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele errou, não errou muito. Mas é porque Davi é alguém sem cera. É alguém que diz: errei mesmo, viajei na maionese, escorreguei na casca da banana. Senhor, fiz tudo errado mesmo, estou aqui, errei. Salmo 51 é lindo, né? É o salmo de confissão desse texto que a gente segundo Samuel 12. Crie em mim um coração puro, renove meu espírito reto. Não me atires fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi é perder o Espírito Santo, é perder a unção, porque sem unção a gente não vai a lugar nenhum, gente. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Meu pastor, muito obrigado por esse convite.
Muito bom estar aqui. Eu agradeço. Passei um pouquinho da hora, mas Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.